Ok, agora que a gente já falou sobre como identificar as hipóteses de incidência do imposto seletivo e compor a base de cálculo desse tributo, vamos falar sobre a alíquota, que é aquilo que tem que incidir sobre a base de cálculo para a gente poder chegar ao valor devido do imposto seletivo. Bom, a primeira coisa que a gente vai tratar é as disposições da lei complementar em torno da alíquota do imposto seletivo. Então, a gente vai ver lá no artigo 153, parágrafo 6º, o seguinte: o imposto seletivo, que é o que está disposto lá no inciso 8º do 153, ele vai ter suas alíquotas fixadas por lei ordinária. Então, nós aguardamos a publicação de uma lei da União definindo quais serão as alíquotas do imposto seletivo. E a lei complementar trouxe a possibilidade delas serem específicas, que é a nossa alíquota ad rem, como a do combustível, que é uma quantidade de reais por unidade de um determinado produto, ou ad valorem, que é aquela mais famosa que a gente está acostumada, que é o percentual sobre uma base de cálculo. A gente vai ver que a lei complementar, inclusive, trouxe a cumulatividade de incidência de ambas em alguns produtos, tá? E a lei complementar e a Constituição Federal também definiu que para a extração, ou seja, quando a hipótese de incidência for a extração de um determinado produto considerado nocivo à saúde ou ao meio ambiente, a alíquota máxima vai ser de 1%. Aqui a gente vê um fator de motivação que ele extrapola o objetivo extrafiscal desse imposto seletivo. E ele passa, aliás, ele não extrapola o objetivo extrafiscal, ele vai para uma questão econômica e extrapola a questão da prejudicialidade à saúde e ao meio ambiente, porque ele limita a um percentual bastante baixo a incidência do imposto seletivo sobre um produto, sobre uma atividade que pode ser potencialmente danosa ao meio ambiente, como a extração mineral, né? Vide os acidentes lá que a gente teve em Mariana, por exemplo, que foram catástrofes, né? Desse tipo de exploração econômica. No entanto, a gente vê a própria Constituição Federal se ocupando de colocar um teto intransponível em relação ao alcance máximo do imposto seletivo. Então, a carga tributária do imposto seletivo ela deveria, em regra, ser graduada, levando em considerações os fatores de prejudicialidade, já que ele vem para substituir o caráter de seletividade do IPI e da gradação das alíquotas do ICMS. Mas, para alguns produtos, a Constituição resolveu impor esse limite. E a gente vai ver que, na verdade, essas delimitações e esses fatores econômicos pesando mais do que propriamente os fatores de proteção ambiental e a saúde humana, em mais de um caso. A gente vai ver a lei complementar, inclusive, ampliando essa preocupação econômica do legislador, né? Então vamos lá, vamos para a lei complementar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: a Constituição veio e disse, olha, para extração no máximo 1%. Mas aí o lobby continuou no Congresso Nacional e esse percentual foi efetivamente fixado num teto de 0,25 na lei complementar. Então, a Constituição diz, olha, vai ter uma lei ordinária fixando as alíquotas. Para a extração, no máximo 1%. Aí a lei complementar veio e disse assim, olha, as alíquotas para bens minerais extraídos, então veja, tem uma série de elementos que podem ser extraídos e considerados de repente prejudiciais à saúde. Mas quando essa extração for mineral, aí é no máximo 0,25%, ou seja, praticamente não vai ter efeito, né? Esse combate à nocividade ao meio ambiental. Mas está aqui, está posto. Vamos esperar essa lei ordinária e ela pode fixar em até, pode ser até mais baixo, pode ser 0,20, pode ser 0,1, ela só não pode passar de 0,25. E mais, quando
a gente estiver falando do gás natural, desde que ele seja destinado como insumo em processo industrial e como combustível para as transportadoras, a alíquota vai ser fixada em zero. Aí nem imposto seletivo vai ter. Quer dizer, eu não sou especialista no tema, a gente ouve falar que o potencial de poluição do gás natural ele é muito menor, por exemplo, do que o do diesel, e a intenção do legislador aqui foi claramente favorecer a questão industrial brasileira, tanto a produção, o custo de produção, quanto o custo de escoamento, né, não fazendo incidir essa alíquota do imposto seletivo sobre esses produtos, mas a gente pode também levar em consideração que isso pode tornar mais atrativo o uso do gás natural em detrimento dos combustíveis de diesel, nem sei se é combustível fóssil, eu tenho medo de usar a terminologia equivocadamente aqui, mas um produto menos poluente, né? Mas fica muito evidenciado aqui que tem um forte peso de fator econômico nesse dispositivo do 423 também. E aí, quais são os requisitos que terão que ser cumpridos para se avaliar se isso de fato está seguindo para insumo ou para uso no transporte? Basta que o adquirente declare isso. Então, as empresas que trabalham com comercialização de gás natural vão ter que se cercar de processos internos para armazenar a declaração desse adquirente em relação à destinação dada de que trata o artigo 423. E nesse caso, a alíquota aplicada será a alíquota zero. Veja, a gente não está falando de não incidência. Incide, mas incide com a alíquota zero, ok? Vamos continuar. Aí o que esse dispositivo aqui diz é o seguinte, olha, se depois de ter declarado que a destinação do gás natural era para utilização como insumo ou no transporte, você eventualmente dar outro destino para fim de transporte, você deu outro destino quaisquer que não esses declarados, aí você tem que recolher um imposto seletivo na alíquota fixada na tal lei ordinária, e essa responsabilidade vai ser do adquirente como responsável, ou seja, agora ele é responsável por recolher o tributo que seria obrigação do fornecedor dele, porque ele não fez o recolhimento em razão da declaração desse adquirente, ou como o próprio contribuinte como importador. E, obviamente, acrescido de multa e juros. Subentende-se o seguinte, ó, você tem que planejar direitinho. Se você não sabia ainda se ia consumir ou não, né, você tem que saber as quantidades ali, senão quando você recolher, você vai recolher com acréscimo, ok? Aí a lei complementar também traz uma série de regrinhas relacionadas à alíquota do imposto seletivo incidente sobre veículos. Outro carro-chefe da economia, setor industrial gerador de empregos, e aí o legislador veio tratando isso aqui com grande preocupação. Obviamente, quando a gente fala do setor mineral, quando a gente fala do setor automobilístico, a gente está falando de setores que têm um forte lobby dentro do Congresso Nacional. E aí, para a gente que está aqui embaixo estudando só o resultado de toda essa tramitação, fica difícil a gente conseguir avaliar até que ponto isso foi uma preocupação econômica, de fato, e até que ponto isso foi resultado de um lobby interno dentro do Congresso Nacional. Fato é que o artigo 419, em seu parágrafo único, trouxe uma orientação que não é uma faculdade, tá? Observa aqui que não está um poderão, tá? Serão. Vai ser assim. Quando a lei complementar, quando a lei ordinária sair, definindo as alíquotas, para os veículos, elas serão graduadas em relação a cada veículo, conforme critérios: potência do veículo, eficiência energética, desempenho estrutural, reciclabilidade de materiais, pegada de carbono, seja lá o que essas coisas signifiquem, densidade tecnológica, emissão de dióxido de carbono, ou seja, que é potencial poluente mesmo, reciclabilidade, realização de etapas fabris. Esse aqui
não é um fator ambiental. Esse aqui é um fator econômico. E categoria do veículo. A gente pode olhar para esses demais e dizer, ok, razoável, né? Então, quanto mais poluente for o veículo de acordo com essas especificidades, maior deverá ser a alíquota incidente sobre ele, e quanto menos ele for poluente, menor a alíquota. Aí entra aquela questão que a gente já comentou aqui, né? Que tá, o carbono, o diesel, a gasolina é poluente em relação ao carro elétrico, porém a extração do lítio para a fabricação da bateria desses carros elétricos também traz um impacto ambiental, e fica aquela coisa que nós aqui também não temos capacidade técnica de sopesar o que é mais, o que é menos poluente. Mas essa discussão será travada e a lei, quando publicada, trará o resultado disso na gradação dessas alíquotas. Agora, em relação ao inciso 9, claramente a gente quer o quê? Considerar que quando o veículo for fabricado no país, muito provavelmente a gente vai ter uma alíquota do imposto seletivo menor. Isso não tem nada a ver com questão de dano ao meio ambiente, né? Eu posso ter os dois exatos veículos idênticos, um fabricado no país e outro fabricado fora, produzindo o mesmo nível de poluição dentro do país, mas um tendo uma alíquota mais branda do que aquele que está lá fora. Aqui, claramente, o fator é econômico. Eu quero privilegiar, tornar mais barato os meus veículos fabricados aqui dentro, para incentivar que o mercado consumidor compre os veículos produzidos nacionalmente, para tornar mais caros os veículos que vêm de fora. Esse, claramente, já é um papel de extrafiscalidade do imposto de importação. Por alguma razão, o legislador quis reforçar esta extrafiscalidade também dentro do imposto seletivo, que deveria ter um outro objetivo. O caráter extrafiscal dele era para visar uma outra situação, né? A proteção da indústria nacional é claramente um objetivo do imposto de importação, mas a regra está posta. A gente espera essa lei ordinária ser publicada para a gente ver como é que vão ficar essas alíquotas dos veículos. Também está previsto no 420 da lei complementar, e aí eu fiz um comentário na primeira aula, que agora eu vou esmiuçar e mostrar para vocês exatamente como é que ficou. Está prevendo redução a zero para veículos que sejam destinados a adquirentes, cujo direito ao benefício do regime diferenciado de que trata o artigo 149 haja sido reconhecido pela Receita. Ao mesmo tempo, o artigo 413 da Lei Complementar prevê que não incide sobre o imposto seletivo, não incide sobre os bens e serviços cujas alíquotas sejam reduzidas nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da Emenda Constitucional 132. Lembram que eu disse para vocês que a gente tem um monstrengo, que é termos dispositivos constitucionais fora da Constituição, né? Esse artigo 9º é um exemplo. Então, a gente tem que ir lá na emenda para enxergar o que diz esse dispositivo. E aí, o que eu levantei para vocês foi o seguinte, como é que a gente pode ter redução a zero de alíquota sobre um cenário que a própria lei complementar disse que não tem incidência? Porque para eu ter alíquota tem que ter incidência. Eu só começo a falar sobre qual é a alíquota incidente, se é 0, se é 10, se é 15, se é 20, quando eu já determinei que incide o tributo naquela operação. E aqui, então, parece haver uma divergência, né, entre o 420 e o 413. Como é que a gente soluciona isso? Eu digo, será que o legislador errou? Aí, dona Eliane foi lá no artigo 9º, parágrafo 1º, ver o que estava escrito lá. Primeiro, o que é o 149? Nós estudamos o 149. Ele trata da redução a zero na venda de automóveis de passageiros de fabricação nacional para motoristas profissionais, que são os táxis da vida, certo? Na condição de titular de autorização, ó, por isso, permissão ou concessão. Tá aqui, ó, táxi. E para pessoas com deficiência visual, auditiva, mental severa ou profunda e do espectro autista. Então, quando o carro for vendido para essas pessoas, ele vai ter redução a zero das alíquotas, né? Tem as limitações que a gente já estudou.
esse benefício ele tem que ser previamente autorizado pela Receita e pelo comitê gestor. E aí, nesse caso, fica a dúvida. Então, quer dizer que se eu já tenho uma redução a zero do IBS e da CBS, o 149 trata de IBS e CBS. Então, aplicando a regra do 413, eu não deveria tratar como não incidência o imposto seletivo, ao invés de também reduzir a zero a alíquota do imposto seletivo nos termos do artigo 420? Bom, quando a gente vai para esse artigo 9º, que está referenciado lá no 413, o que a gente vê? Vê o parágrafo 1º listando que a lei complementar definirá as operações beneficiadas com redução de 60% e traz uma lista. Aqui nessa lista não consta venda de veículo para táxi e para deficientes. Então, você observa que houve a concessão de um benefício na lei complementar para esse tipo de aquisição em relação ao IBS e à CBS como uma opção de quem estava redigindo, do legislador que foi responsável pela lei complementar, pelo Congresso Nacional. Eles optaram por dar isso. Mas esse não era um comando constitucional constante do parágrafo 1º. Então, esse benefício ele está fora da listagem do parágrafo 1º e seus incisos. Então, o que a gente conclui daqui? Que o legislador entendeu que o alcance do 413 é só para esses benefícios de regimes diferenciados aqui. Então, embora a redução de 100% do IBS e da CBS na venda para táxi e para deficientes, ela esteja listada no rol de regimes diferenciados, mas ela não está listada no parágrafo 1º do artigo 9º da emenda 132 e, portanto, não está incluído no alcance do 413, que seria a não incidência. E, por isso, o artigo 420 prevê que, nesse caso, a gente vai tratar como redução a zero. Então, uma concessionária está fazendo... Concessionária não, porque o imposto seletivo ele tem uma única incidência, provavelmente vai ser na montadora. Então, a montadora está fazendo a venda direta ali, o faturamento direto, para um taxista, vai ter redução de 100% do IBS da CBS, vai ter redução de 100% também do imposto seletivo, porém, observando algumas restrições, né? No caso de o adquirente ser pessoa referida no inciso 2º do artigo 149, aí tem uma restrição de valor. Também vai obedecer às restrições de tempo mínimo para você comprar novamente, aí vai ter que olhar todas aquelas regrinhas que a gente olhou para IBS e CBS, ok? Aqui o parágrafo 2º fala, inclusive, das regras relacionadas à alienação do veículo. Comprou, se você vender antes do tempo mínimo necessário, que a gente já tinha visto que teria que recolher o imposto seletivo, o IBS e a CBS, também vai ter que recolher o imposto seletivo, inclusive com acréscimos legais, ok? Aí o 421 traz um comando relacionado às aeronaves e embarcações, dizendo que elas também... Aqui, eu já tenho um poderão. A lei ordinária poderá graduar para aeronaves e embarcações o imposto seletivo conforme critérios de sustentabilidade ambiental nos termos da lei ordinária. E aqui já não foi tão criterioso como nos veículos, ficou mais amarrado para os veículos, né? Olha, são esses os critérios que você vai considerar. Aqui ela disse, olha, a lei lá ordinária, quando vier, ela diz quais são os critérios, se ela resolver fazer uso dessa prerrogativa que eu estou dando aqui no 421. Está falando, inclusive, sobre a possibilidade de prever alíquota zero para embarcações e aeronaves de zero emissão de dióxido de carbono ou com alta eficiência energética ambiental. Eu, Eliane, CPF da Eliane, olho para isso e digo, será que o interesse é mesmo ambiental, né? Em se tratando de avião, embarcações, que não é a gente que vai comprar com toda certeza, né? Mas, enfim, não sabemos. Bom, o parágrafo 1º do artigo 422, ele prevê que serão aplicadas alíquotas ad valorem cumuladas com alíquotas específicas. Então, existem produtos, os fumígenos e as bebidas alcoólicas,
em que a lei complementar veio e disse assim, ó, vai ter uma incidência de imposto seletivo por percentual somada a uma incidência de imposto seletivo de um valor fixo por unidade, tá? Quando eu vi isso, eu disse, ué, por que que simplesmente não faz emitir um percentual bem grande ou um valor bem alto por unidade, né? Quando eu olhei os produtos, eu disse, bom, são os dois produtos com a maior carga tributária no país, sobretudo nas alíquotas de ICMS, porque essa gradação das alíquotas dá aquele caráter de seletividade. O objetivo é desincentivar o consumo desses dois produtos, porque eles são extremamente maléficos à saúde humana. Por causa dessa alta carga tributária, esses setores também são marcados por a presença constante de tentativas de fraude. Aí eu já pensei, provavelmente isso deve ter relação com a tentativa de mitigar a ocorrência de problemas dessa natureza. E aí ficou claro para mim. É aquela coisa que eu falo para vocês de entender o porquê. Olha só, imagina que essa carteira de cigarro custe R$10, tá? Então, eu tenho, vamos imaginar aqui uma alíquota de 50% do imposto seletivo, eu teria um valor ad valorem de R$5, ou seja, uma porcentagem sobre o preço, certo? E uma alíquota específica de 40 centavos por unidade de cigarro. São 20 aqui dentro, eu vou ter R$8. No total, R$13 incidindo sobre esse maço de cigarro. Ah, mais que o produto, sim, o objetivo é que ele fique extremamente caro mesmo. Muito bem. Com a alíquota ad valorem, essa que é percentual, imagina que não tivesse esses R$8 aqui. O subfaturamento, que é uma tentativa de fraude muito comum nesses setores, poderia fazer o seguinte, olha, é 10, mas na nota eu vou colocar 2, porque daí eu destaco os 50%, só pago R$1. Aí imagina que não tem a alíquota específica, quanto seria o pagamento aqui? R$1. Quanto menor for o preço colocado na nota, menor vai ser a carga tributária suportada. Quando eu tenho um valor de imposto por unidade, você pode colocar 0 de preço, você pode colocar 1 centavo. Você vai ter um patamar mínimo aqui de R$8 de imposto seletivo incidindo sobre esse produto. Então, faz sentido nós trabalharmos com a alíquota específica acumulada com esse percentual para garantir esse patamar mínimo de tributação. Mas aí você olha e diz assim, então por que não trabalha só com essa carga, né? Porque aí eu posso ter produtos que são caríssimos se beneficiando. Imagina uma garrafa de uísque, né, importado em detrimento de uma garrafa de cachaça pitu, né? Ambos pagariam o mesmo valor, ou sei lá, um charuto cubano carérrimo importado pagaria o mesmo valor de tributação que um cigarrinho mequetrefe que você compra na tabacaria do seu Zé, certo? Então, a combinação dos dois é muito boa, porque o percentual ele garante que se o produto for de luxo, você suba proporcionalmente a tributação. Você vê que aqui, como o produto é R$200, 50% deu 100 de tributo. Se eu tivesse só a alíquota específica, eu pagaria 8. Como eu estou combinado com a alíquota ad valorem, eu vou ter que pagar 108 porque o produto custa R$200. E aí a gente compreende por que em relação a bebida e cigarro a gente tem uma incidência cumulativa da ad valorem com a alíquota específica, certo? Para chegar ao valor total devido. Bem interessante esse mecanismo previsto na Lei 214. Bom, você vê que aqui, ó, ele fala que a cumulatividade ela vai ser em relação aos fumígenos previstos na posição 2402 da NCM. Mas aqui no parágrafo 3º ele diz que a lei ordinária poderá estabelecer alíquotas específicas para os demais fumígenos aos quais serão aplicadas cumulativamente com a ad valorem. Então, da posição que está prevista na lei complementar, é obrigatório que haja uma incidência cumulativa, mas a lei complementar deixa espaço
para a lei ordinária, se entender necessário, ampliar essa cumulatividade das duas alíquotas sobre outros produtos fumígenos, ok? Aí aqui, ó, quando a gente pesquisa a literatura médica, não sei se é a literatura médica, mas há uma unanimidade em dizer que não existe dose segura de álcool no organismo humano. Álcool é veneno para o organismo humano. Você sabe que esta professora que vos fala adora uma Heineken, mas ela toma Heineken, hoje bem menos, consciente dos malefícios da presença do álcool no organismo humano. E não há ressalva, não importa se esse álcool teve origem na cerveja, no uísque ou no vinho. Álcool é álcool. Evidentemente, existem produtos que concentram um teor alcoólico maior do que outros. Mas se você consome, por exemplo, uma quantidade de cerveja que gera no teu organismo a mesma quantidade de álcool que uma dose de uísque somente, você está causando o mesmo dano para o teu organismo, sendo que a cerveja ainda engorda bem mais. Então, do ponto de vista da saúde, não deveria haver tratamento diferente. Entretanto, a legislação, a lei complementar veio e disse: pode ser diferenciada por categoria de produto e progressiva em virtude do teor alcoólico. Então, a lei complementar trouxe essa previsão. Muito provavelmente, o lobby das bebidas alcoólicas é muito forte dentro do Congresso Nacional, das empresas que produzem bebidas alcoólicas. Muito provavelmente, essa lei ordinária, quando vier, vem trazendo essa diferenciação refletida, apesar dela ser uma faculdade, né? Vocês viram que está um poderá. A lei complementar também está prevendo que para derivados do tabaco, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas, que são produtos que hoje já são tributados pelo ICMS, há uma previsão que elas serão fixadas de forma escalonada, de modo a incorporar, a partir de 2029 até 2033, progressivamente, a diferença entre as alíquotas do ICMS incidentes sobre esses produtos e as modais desse imposto. O que acontece? A gente sabe que o instrumento de seletividade no ICMS é produtos supérfluos terem uma alíquota mais elevada, para que eles fiquem mais caros e sejam menos consumidos. Então, se desincentiva o consumo de determinados produtos pela carga tributária, pela alíquota mais elevada do ICMS. No IBS e na CBS, a gente vai ter uma alíquota única, certo? Então, vai pegar todos esses produtos, do que tem 7% de alíquota ao que tem 30% de alíquota, e vai ser um cálculo de média para chegar na alíquota de referência, que vai determinar a fixação das alíquotas padrão. Então, esses produtos que estão com a carga tributária lá em cima, como a gente vai tender a média, eles vão ter, em relação ao IBS e à CBS, a sua alíquota gradativamente caindo, certo? E aí o que o parágrafo 5º está dizendo é: compensa isso lá no imposto seletivo. Quando a carga tributária do ICMS começar a diminuir, né, você vai fazer a compensação, porque eu diminuo o ICMS, eu aumento o IBS, mas o IBS tende à média, né? Ou seja, eu vou estar, por reflexo, diminuindo a carga total nessa migração sobre esses produtos que eu quero desincentivar. Então, olha um exemplo. Então, o produto custa 100, eu coloco 25% de alíquota de ICMS por dentro e fico com preço de venda de 133. Aí eu tenho 45 aqui de imposto seletivo como exemplo. E vendo esse produto por 178 em 2028. Lá em 2032, que a alíquota agora de ICMS não é mais 25, agora é 15, eu vou vender esse mesmo produto por R$ 162,65. R$ 15 mais barato, certo? Então, o que é que o parágrafo 5º está dizendo? Essa diferença de 15 aqui, eu não quero que esse produto fique mais barato, porque eu quero desincentivar o consumo. Então, a alíquota do imposto seletivo vai ser fixada e calculada de forma que ela vai absorvendo. Então, a gente vai ver essa alíquota subindo
de 2029 até 2033 e estabilizando ali em 2033 nos patamares finais de incidência do imposto seletivo. E a razão é essa aqui que a gente está demonstrando, tá? O comando está na lei complementar. Aí o parágrafo 6º vem dizer que esse ajuste ele vai ser realizado, pode ser realizado por estimativa para todas as bebidas, ou pode ser categorizado, uma preocupação de novo de favorecer determinadas categorias de bebida para que elas tenham uma incidência de imposto seletivo menor. Meu palpite é que a categoria que está sendo alvo aqui seja a cerveja, que tem uma movimentação econômica muito alta no país por causa de uma tradição de consumo, e o vinho. Vamos esperar essa lei ordinária sair para confirmar isso. E não condicionará a fixação das alíquotas do imposto seletivo à manutenção de carga tributária. Então, a gente teve a preocupação, o legislador teve a preocupação de determinar a manutenção de carga tributária para IBS e CBS, mas no imposto seletivo, como o objetivo é extrafiscal, eu estou focado em desincentivar o consumo. Se for necessário eu ter uma carga tributária mais alta do que eu tinha antes, então que seja. É o que está escrito aqui, ok? Ó, operações, as alíquotas podem ser estabelecidas de modo a diferenciar operações de pequenos produtores. Quer dizer que se eu compro de um pequeno fabricante, o álcool é menos nocivo para mim do que eu comprar o mesmo produto de um grande fabricante? É lógico que não. Então, de novo aqui, a gente está vendo uma preponderância de fatores econômicos sobre os fatores de prejudicialidade à saúde. A gente vai ver essa guerra, esse conflito, né, entre economia versus objetivo definido em legislação, princípios, né, do imposto seletivo o tempo todo. E aí, a partir da próxima aula, a gente trabalha, claro que as alíquotas, gente, efetivamente só serão conhecidas com a publicação da lei ordinária, e a partir da próxima aula a gente passa a identificar quem são os sujeitos passivos, ou seja, quem efetivamente vai recolher o imposto seletivo. Até a próxima aula.